É com alegria que a gente cumprimenta todos os amigos que estão aí conectados conosco. É uma bênção de Deus poder estar com você hoje à noite, viu? Eu estou muito contente. E eu quero dizer uma coisa para você no começo desse nosso bate-papo, desse nosso momento com você aqui. Eu orei por você, viu? Eu não sei quem é você que está aí, mas eu creio e confio que o Espírito de Deus vai estar falando para você hoje à noite. Receba o nosso carinho, receba o nosso abraço. A você que está aí conectado conosco, a você que está aqui na igreja conectado conosco também, a vocês que estão aqui sentados. Nós temos um grupo não tão grande, não tão representativo, mas temos alguns irmãos que estão aqui conosco hoje à noite. É com alegria que a gente está com vocês aqui. A base do nosso estudo é este livro aqui, ó. Eu acredito. Nós temos 28 crenças. Hoje vamos estudar a 9ª crença. São seis blocos de doutrina. A doutrina de Deus, a doutrina do ser humano, a doutrina da salvação, a doutrina da igreja, a doutrina da vida cristã e a doutrina dos últimos eventos. São divididos em 6 blocos. Nós como adventistas, nós temos 6 grandes doutrinas e 28 crenças. E hoje nós vamos estudar a 9ª crença, que é sobre a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Bom, eu tenho aqui nas minhas mãos a Bíblia. Você deve ter uma Bíblia na sua casa aí também. A Bíblia é um livro extraordinário. A Bíblia é um livro fantástico. A Bíblia é um livro que muda as pessoas. A Bíblia é um livro. E um livro, ele nos motiva a ler. Não é verdade? Nos desafia a ler. Mas, quando você lê, você pode ter 2 abordagens. A primeira abordagem que você pode ter é você ler para você se informar. Eu leio para me informar. A segunda abordagem, você lê para aprender. Ou seja, a Bíblia, você pode lê-la apenas para você se informar. Ou você pode ler a Bíblia para você aprender. Muito bem. Quando você pega um livro e lê, não é apenas para você buscar informações, as informações elas são muito superficiais. As informações você pode buscar em jornais, você pode buscar essas informações em revistas, até mesmo na internet. Mas essas informações, elas pouco mudam o ser humano. As informações pouco transformam a gente. As informações são boas, mas ela não aguça em nós um desejo de uma grande mudança e de uma transformação. Porém, a segunda abordagem, que é a abordagem da gente que nós lemos para aprender, essa sim muda a gente. Por quê? Porque quando você lê, a sua mente fica aguçada, ela desafia você. Ela tira você da zona de conforto. Ela faz de você uma pessoa diferente. Ela faz de você uma pessoa que tem desejo de uma mudança, de um crescimento e de um aprendizado. Você pode ler a Bíblia apenas como uma informação, ou você pode ler a Bíblia, ou qualquer outro livro. Você pode ler a Bíblia ou qualquer outro livro para você ter um aprendizado. De todos os livros da Bíblia, nós temos aqui 66 livros. 39 no Velho Testamento, 39 no Velho e 27 no Novo Testamento. De todos esses livros, existem alguns livros que você lê e você não precisa ser muito aguçado a sua mente, não tira você da zona de conforto, porque você compreende claramente. Mas existe um livro. Este livro é o livro de Apocalipse. Esse livro é um livro que mexe com você. É um livro que tira você da zona de conforto. É um livro que mexe com a sua mente. E é um livro que não é fácil. Não é um livro fácil de se entender. Mas quando você aprofunda conceitos, quando você navega de maneira profunda, você vai compreender, você vai aprender aquilo que a Bíblia apresenta para você. Aquilo que Deus quer te mostrar. Hoje à noite eu quero começar esta mensagem para você que está me ouvindo aí, vocês que estão comigo aqui. Nós vamos abrir a Bíblia. Se você tem uma Bíblia na sua casa, eu queria começar abrindo a Escritura Sagrada. Eu queria começar abrindo a Bíblia no livro de Apocalipse capítulo 4.
Se você tem uma Bíblia aí, se você tem uma Bíblia aqui comigo, e se você tem uma Bíblia aí junto com você, quem sabe você pode levantar. Eu vou esperar um minutinho para você levantar, pegar a sua Bíblia, pegar a Bíblia, não é? E a Bíblia nós vamos agora ler para aprender. Nós vamos aguçar a nossa mente. Nós vamos desafiar o nosso cérebro. Eu quero mexer um pouquinho com o teu intelecto. E nós vamos navegar pela palavra de Deus, no Apocalipse capítulo 4. Eu não vou ler todos os textos, mas eu vou me apegar no Apocalipse 4 e no Apocalipse 5. O Apocalipse 4 apresenta João tendo uma visão do trono de Deus. A Bíblia diz que ele foi levado em espírito, ele foi levado numa visão para o céu, e ele percebeu que havia uma porta aberta. Você pode perceber isso no capítulo 4, no verso 1. Diz assim, que depois dessas coisas, olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu. João então viu uma porta aberta no céu. Ou seja, essa porta está aberta para todos que querem chegar até lá. E esta porta aberta no céu, e João chegou em espírito, ele chegou lá em visão. E ao chegar nesta porta, ele entrou no céu, e ele se deparou com uma grande cena. Amigos e irmãos, uma cena extraordinária. Que cena era essa? Ele viu a cena do trono de Deus. E esta cena foi magnificante, ela foi extraordinária. Por quê? Porque lá, naquele momento em que João estava perante, espiritualmente, visão, estava ali diante do trono de Deus, ele viu um arco-íris, ele ouviu vozes potentes, e ele escreveu na medida em que ele estava tendo a percepção dele, ele estava percebendo o que estava acontecendo. E ao perceber, e ele viu que existiam ali outras pessoas também, outros seres celestiais. Ele viu ali um grupo de anciãos, e diz a Escritura Sagrada que aquilo impressionou ele. E naquele momento ele viu algo extraordinário. Eu quero ler para você que está me ouvindo aí. Diz que os anciãos, eles tiraram as suas coroas, depositaram no trono e proclamaram: Tu és digno, versículo 11 do capítulo 4. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Ou seja, aqueles anciãos, aqueles homens, aqueles seres celestiais, declararam diante de todo o céu, que Deus era digno de ser louvado e adorado. Até aí você compreende, não compreende? Você compreendeu até aí? Você conseguiu compreender até aí? Eu compreendo, até não é tão difícil de entender. Mas o capítulo 5, vá comigo o capítulo 5. O capítulo 5, aí entra a visão do livro selado com 7 selos e do cordeiro. Eu vou contar para você um pouquinho, não vou ler todos os textos, mas vou te contar um pouquinho. Diz que João presenciou uma cena interessante. Ali havia um anjo, e esse anjo estava na sua mão um livro com 7 selos, e estava totalmente selado. E esse anjo, com grande voz potente, ele fez uma seguinte declaração: quem é digno, no versículo 2, quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Nesta visão, João então começou a se entristecer, porque ele percebeu que ninguém tinha poder para abrir aquele livro. Ninguém tinha condições de abrir aquele livro. E aquele livro era um livro que estava totalmente fechado. Era um livro que estava selado. Então diz a Escritura Sagrada, que você vai ver um pouco mais adiante, que João então começou a ficar triste. E diz a Escritura que ele começou a chorar. Aí um dos anciãos chegou perto dele. A Bíblia não diz quem era. Falou o seguinte: não se preocupe. Não se preocupe. Sabe por quê? Porque existe no trono aqui um cordeiro, como tendo sido morto. Ele aí descreve aqui como era esse cordeiro. E este cordeiro, ele veio diante do livro, diz a Escritura Sagrada, e ele abriu este livro. Ele abriu este livro, porque este cordeiro, ele tinha o poder de abrir. Quem era esse cordeiro? A Escritura fala o seguinte, ó: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro
e os seus 7 selos. Portanto, João viu uma cena extraordinária. Esta cena foi extraordinária. João estava no trono de Deus, ali em visão, e ele viu então esses 7 selos, ele se entristeceu porque estava fechado, mas havia alguém que poderia abrir. E esse alguém era o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi. Você sabe quem é ele? O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, já havia esse plano. Esse era o único que poderia abrir este livro. E João então soube desta revelação, ele viu. Mas interessante, sabe o que é interessante? Que lá no céu, nesta hora, houve um cântico. Todos cantaram que estavam no céu. Que cântico era esse? Dizia o seguinte, no versículo 9: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de tribo, língua, povo e nação. Ou seja, alguém tinha o poder de abrir aquele livro, com aqueles 7 selos. Alguém tinha o poder, e este era digno de fazer isso, e este era o Cordeiro. No céu todos declararam isso. Mas também, e aqui eu concluo esta parte, quero concluir esta parte, onde diz a Escritura Sagrada, no versículo 13, do capítulo 5 de Apocalipse, capítulo 5, verso 13. Então, ouvi que toda criatura que há no céu e na terra, debaixo da terra e sobre o mar, tudo o que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro que seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Ou seja, todo o planeta, todos os salvos, todos os redimidos, estarão diante do Senhor, e como João viu, dizendo, digno é o Cordeiro, porque ele tinha o poder de abrir o livro com os 7 selos. Aí vem uma pergunta para você: o que havia de importante nesse rolo? Se só Jesus podia abrir, não é uma boa pergunta? Não é uma boa pergunta para a gente pensar? O que havia de tão importante nesse livro? Você que está me ouvindo aí, você sabe o que tinha nesse livro? Você já aprendeu o que tinha nesse livro? O que tinha de tão importante nesse livro, que estava selado estava na mão do anjo, um anjo forte, estava ali, 7 selos, estava selado, e só alguém podia abrir. Qual era o conteúdo desse livro? Por que esse livro é tão importante? Então, para não perder nada, eu vou ler para você o que tinha. Este livro registra o resgate da raça humana, da escravidão de Satanás, e descreve a vitória última de Deus sobre o pecado. Revela uma salvação tão perfeita, que os cativos do pecado podem ser libertos de suas prisões imundas, simplesmente por um ato de escolha voluntária. Ali está revelado o plano da salvação, amigo e irmão. Ali está revelado o que Deus preparou para resgatar o ser humano. Ali está preparado o plano da salvação. Neste livro selado, ali está o registro do resgate do Cordeiro, do resgate de Jesus em favor da raça humana. E acima de tudo isso, daqueles que aceitam a Cristo como Senhor de sua vida. Nesta noite, você que está me ouvindo e você que está aqui, você já aceitou Jesus na sua vida? Eu estava ali atrás, na sala pastoral, orando por você, amigo, para que você nesta noite aceite mais uma vez Jesus Cristo como Senhor da sua vida. E aceitar não significa só andar na rua com uma camisa, eu sou de Jesus, ou com alguns andam com um crucifixo, ou até mesmo marcado na sua pele. Não é esse tipo de aceitação, mas é aquela em que nós aceitamos Jesus na nossa vida, para segui-lo, para amá-lo, para obedecê-lo, para ter uma vida semelhante a Ele, porque diz a Escritura Sagrada, neste livro do Apocalipse, tão difícil de entender, mas se você ler, você vai compreender. Se você ler, e se você desafiar a tua mente, o teu intelecto, você vai entender que o Cordeiro aqui é aquele que é Jesus Cristo, e é Ele que tem poder para dar-nos a salvação, poder para nos libertar, finalmente um dia, da presença do pecado. Mas hoje a gente já pode ser liberto, quem sabe, já totalmente do poder do pecado na nossa vida. Vamos usar a tela agora,
Eu quero usar um pouquinho com a tela com vocês hoje à noite. Essa tela, ela aprende o seguinte: nós vamos ver a salvadora graça de Deus. Sabe que as escrituras, elas revelam para nós, um Deus que se manifesta incomparavelmente interessado na salvação da humanidade. Deus tem interesse na salvação da humanidade. Os membros da divindade, todos eles se aliaram com um propósito muito especial, de buscar o ser humano, de ir atrás do ser humano. E essa iniciativa, amigo, é uma iniciativa de Deus, ela não é nossa. Deus vai atrás do pecador. Quando Adão e Eva pecaram, Deus tomou a iniciativa de ir procurá-los. Em meio a toda aquela situação de completa desesperança, em que eles se achavam naquele momento, Deus lhes pôs um maravilhoso plano, que lhe garantiria a vitória final sobre o pecado e sobre a morte. Havia um plano. Deus se interessa pelo ser humano. Deus não abandonou a gente. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, aí na sua Bíblia está escrito o seguinte, diz que Deus tinha um plano lá no jardim do Éden. Que plano era esse? Que o cordeiro iria pisar na cabeça da serpente. Ou seja, o cordeiro que abriria o livro com os 7 selos, o cordeiro que iria morrer na cruz do Calvário, ele ia ser machucado, é verdade, mas a Bíblia diz que ele, Jesus Cristo, através da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, ele iria vencer a serpente, vencer o nosso inimigo e o inimigo de Deus. Ou seja, amigos e irmãos, Deus se interessa, Deus toma iniciativa. E vou te dizer para você que está me ouvindo aí, Deus não te abandonou. Você pode ter esse sentimento, parece que estamos às vezes abandonados. Deus não te abandonou. Em nome de Jesus, eu quero te dizer para você hoje à noite, Deus não te abandonou. Ele não abandona o pecador. Deus não nos deixou abandonados às consequências simplesmente da nossa desobediência. Não. Lá no jardim do Éden, eles desobedeceram e viveram por um tempo as consequências dessa desobediência. Entrou a morte, entrou a tristeza, entrou a dor, entrou as lágrimas. Também, diz a Escritura, que entrou para nós também a esperança. A esperança foi dada a Adão, mas também ela é dada a cada um de nós. Ou seja, não é? O caráter de Deus revela uma inigualável mescla de graça e justiça, uma plena disposição de perdoar com decidida indisposição de ignorar a culpa. Somente na pessoa de Cristo é que podemos compreender como essas qualidades de caráter podem ser reconciliadas uma com a outra. Entenda uma coisa aqui, ó. A Escritura diz para a gente que Deus leva em conta a iniquidade até a 3ª e 4ª geração. Mas 1000 gerações Ele esquece, Ele perdoa. Você sabe que eu sou a quinta geração de adventistas. Meu tetravô, meu bisavô, meu avô, meu pai, eu e agora os meus filhos. Eu sei de onde vim. Eu conheço a minha família como você conhece a sua. Eu sei quem eu sou. Mas quando a Bíblia diz assim, que Deus visita a iniquidade dos pais, nos filhos, e nos filhos dos seus filhos, até a 3ª e 4ª geração, mas Ele tem misericórdia até 1000 gerações, isso traz esperança para a gente. Isto é a graça. Existe a justiça, mas tem graça, a graça. Alguns perguntam, mas pastor, como é que Ele pode perdoar e punir ao mesmo tempo? Como é que Jesus pode perdoar e punir ao mesmo tempo? Como que isso se equilibra? Olha na tela comigo, olha aqui na tela que você vai ver. Embora Deus seja misericordioso, Ele não pode perdoar aquele que permanece no pecado, mesmo que Ele seja perdoador. Mas aquele que se agarra ao pecado, aquele que não abandona o pecado, aquele que ama o pecado, aquele que vai atrás do pecado, aquele que abraça o pecado, que acalenta o pecado, a Escritura Sagrada diz que Deus é misericordioso, mas Deus não pode Deus não pode perdoar aquele que não quer ser perdoado. O perdão possui um propósito.
Deus deseja converter os pecadores em santos. Deus quer mudar o meu coração. Deus quer mudar o seu coração. Deus quer mudar a nossa mente. Ele quer mudar a gente. Esse é o desejo da Escritura Sagrada. Ele quer perdão e punição. O perdão é para aqueles que aceitam. A punição é para aqueles que não aceitam. Então, se alguém um dia disser para você assim: o indivíduo viveu a vida toda longe de Deus, não quis ouvir a palavra de Deus, não aceitou a Deus, viveu no mundo totalmente do pecado, da impiedade. Deus tentou buscá-lo, ele não aceitou. Deus tentou usar uma palavra como essa hoje à noite, o indivíduo não aceitou. Ele recebeu instruções, não quis. Apelos, não aceitou. Músicas, não aceitou. Aí vive uma vida totalmente dissidente, longe de Deus. Aí ele morre. Aí alguém diz assim: ele já está no céu. Isso é diabólico, viu? Isso não é bíblico. Recentemente, você tem visto na mídia, você acompanha, não precisa nem dizer o nome de A, B ou C, porque isso não é julgamento meu. Eu nem devo fazer isto. Não é da nossa natureza fazer isto, mas aqueles que não vivem, aqueles que não vivem e não aceitam o Cordeiro, a Escritura diz que a ira de Deus vai cair sobre eles. Como que alguém que nunca quis nada de Deus, viveu a vida toda separado, a não ser que ele tomou a decisão no último ano da vida dele, assim como o ladrão da cruz, e assim como milhares e milhões de pessoas fazem. Mas uma coisa é certa: aquele que não aceitou o Cordeiro, aquele que não quer a graça salvadora de Deus, aquele que não aceita isso, você não pode achar que alguém vai morrer neste mundo, e alguém diz: não, ele foi para o céu, está lá no céu, contando piada, está lá no céu cantando, está lá no céu deixando todo mundo feliz. Isso não existe, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. E nós precisamos dizer isso para você. Em nome de Jesus, a Bíblia diz que a salvação ela é uma graça. Mas para aqueles que aceitam a graça da vida de Jesus, porque Ele pagou o pecado, Ele sofreu, amigo. Ele foi levado à cruz. O seu sangue foi derramado. O seu sangue foi vertido. Nós somos remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Ele é a graça salvadora. Nada que eu faça vai fazer de mim alguém salvo. Porque se assim fora, eu não precisaria de Deus na minha vida. Eu só seria uma pessoa boa, honesta, e eu estaria salvo. Mas não é isso que a Bíblia me diz. A Bíblia diz que aqueles que aceitam o Cordeiro, que aceitam a Jesus, aqueles que aceitam a Deus na sua vida e que vivem a expressão da sua fé, esses têm o coração e a vida cheios de esperança. Esses sim, por ocasião da vinda de Jesus, poderão despertar do pó da terra e estarem para sempre com o Senhor, segundo a Escritura Sagrada. Sabe, a mídia, a filosofia popular, ela tem ensinado distorções da Escritura Sagrada, totalmente distorções. E se diz, e há milhões de pessoas que argumentam, distanciados da palavra de Deus, longe da palavra de Deus. A Escritura diz para a gente o seguinte: a ira de Deus contra o pecado, a ira divina é aquilo que a Escritura identifica como a reação de Deus ao pecado e à injustiça. Rejeição deliberada à vontade revelada de Deus. Sua lei provoca a sua justa ira ou furor. Ou seja, Deus, ele tem uma ira. Alguns ficam com medo da ira de Deus. Não, Deus tem a ira contra o pecado, mas não contra o pecador. Sabe, Deus ele não tem ira contra você, nem contra eu. Ele tem a ira contra o pecado. Agora, claro, se nós estivermos abertos ao pecado, é óbvio que o dia que ele destruir o pecado, ele destrói você também. Você entende o que eu estou dizendo para você? Você compreende isso? Um pastor estava andando numa cidade, de repente ele se deparou com um homem, um moribundo ali que morava numa choupana, não é? O pastor então pediu água para ele, ele falou o seguinte: a água só tem no poço. Então você tem aí o que você tem aí? Ele disse: não, eu não tenho nada para tirar água do poço. O que você tem? Eu só tenho uma corda. Então faz o seguinte, faz o seguinte, eu vou descer, eu vou amarrar aqui na minha cintura, eu vou descer no poço, e quando eu estiver lá no poço, eu puxo a corda e você me traz, porque você é um homem forte, você puxa a corda e eu vou lá beber água. Muito bem, aquele caboclo tomou a decisão de ajudar o pastor,
Ele ajudou o pastor amarrou na cintura a corda, ele desceu, não é? E bebeu a água, e de repente ele disse o seguinte: agora você pode me puxar. E aquele homem tentava puxar, e não conseguia. Ele era um homem forte, tentava puxar a corda, mas ele não conseguia. Mas por que não conseguia? Porque parece que ele não tinha força suficiente. De repente ele parou, chegou na beira do poço e olhou, e ele viu que o pastor estava abraçado a uma grande pedra, uma pedra gigante, bem mais pesada do que ele. Aí o indivíduo falou: mas pastor, como é que eu vou puxar o senhor está amarrado numa pedra, está agarrado numa pedra aí? Muito bem, larga a pedra que eu puxo o senhor. Ele largou a pedra, aquele homem puxou. Que lição aprendemos disso? Que lição a gente aprende disso? Nós aprendemos a lição, que se nós não largarmos as pedras deste mundo, se nós não largarmos as filosofias deste mundo, nós não vamos conseguir ser puxados. Nós não conseguiremos receber a graça de Deus, porque nós estamos amarrados, aqui nós estamos alicerçados nas pedras deste mundo, nas filosofias deste mundo, nas ideias deste mundo. Ou seja, Deus tem a sua ira, mas sua ira é contra o pecado, não contra o pecador. Você compreende isso? Você entende isso claramente? Bem, até mesmo a nossa resposta humana, quando você vai me dizer o seguinte: tá bem, pastor, eu aceito. Legal que você aceita, muito bom que você aceita. Até mesmo a resposta humana ao oferecimento de salvação que Deus lhe faz, não provém do homem, mas ela está sediada em Deus. Nossa fé não é mais que um dom de Deus. O mesmo ocorre com o nosso arrependimento. Amigo, mesmo a tua fé, ela não é tua, é um dom de Deus. É a graça de Deus. Aliás, nós vivemos pela graça de Deus. Você acorda pela graça de Deus. Hoje de manhã você acordou, hoje de manhã? Claro, né? Claro que você acordou. O que fez você acordar? O que fez vocês aqui na igreja acordarem hoje de manhã? O celular? Eu coloquei meu celular hoje para despertar, mas eu acordei bem antes do celular. Eu sempre acordo antes, não é? Você, quem sabe, foi uma buzina. Eu moro numa esquina, num prédio de esquina, e às vezes os carros passam, dá sempre acidente na esquina, e às vezes ali passa sempre gente buzinando. Às vezes eu acordo de manhã por isso. Ou às vezes, não é? Desperto por alguma razão, de algum barulho, alguém toca a campainha, alguém do celular que me chama, mas você não acordou por isso. Você acordou, amigo, porque a graça de Jesus fez com que você tivesse um novo dia na sua vida. Você entende isso? Porque cada vez que a gente desperta na manhã, é como se a gente tivesse ressuscitado. Essa é uma dádiva de Deus. Esta é uma resposta de Deus. Esta é uma resposta que Deus dá para você, que Deus dá para mim. A resposta de Deus para o ser humano. Veja, a Bíblia diz que Deus reconciliou, através de Jesus Cristo, o céu com a terra. Houve uma reconciliação. Essa reconciliação são as boas novas, são que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Esta reconciliação restaura o relacionamento entre Deus e a raça humana. E foi Deus quem tomou a iniciativa de restaurar as relações interrompidas entre a humanidade e Ele próprio. Deus restaurou isso no ser humano. É Deus que faz isso. Quando inimigos fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Ou seja, Jesus Cristo reconciliou o mundo. Ele buscou o ser humano. Ele é a ponte entre o céu e a terra. Ele fez esta reconciliação. Ele trouxe de volta a oportunidade para nós seres humanos. Ele é a ponte entre o abismo. Ele é a reta entre os dois pontos, entre as distâncias. Ele é isso para nós. Ele reconciliou. Sabe, muitos de nós temos que pensar desta maneira, que a reconciliação é a união de duas partes que estavam separadas. Isto é reconciliar. Isto é unir novamente. Reconciliar é unir novamente, é trazer de volta um estado anterior. E a Bíblia diz para nós que Jesus, através de Romanos capítulo 5, 10, 2 Coríntios 5, 19, Ele reconciliou o mundo, o céu conosco, né? Mas também existe um sacrifício, esse sacrifício expiatório de Jesus Cristo.
A Escritura diz para a gente que a morte de Cristo era uma necessidade. Pode me focar aqui. A morte de Cristo era uma necessidade. Essa necessidade era uma necessidade legal, moral. Moralmente, ele precisava ter uma expiação dos nossos pecados. Legalmente, diz a Escritura, precisávamos ter o pagamento desse pecado, porque o pecado ele é terrível. O pecado destrói. Tanto é que ele matou o Filho de Deus na cruz. É bem verdade que Jesus permitiu ser morto, não é? Foi iniciativa do céu isto. Mas isso foi por causa do pecado. Mas havia uma necessidade legal. O sacrifício expiatório de Cristo é uma necessidade legal. Portanto, a cruz é uma demonstração tanto de misericórdia como de justiça. A misericórdia para você e para mim como pecadores, porque nós merecíamos estar lá. Os meus pecados é que deveria ser pago lá. Era o meu sangue que devia estar lá. Era a minha vida que tinha que ser levada daquela cruz. Mas a misericórdia de Deus fez com que o próprio Filho dele fosse a cruz. Mas também existe justiça. O preço tinha que ser pago. Agora a pergunta vem: o que foi realizado pelo sacrifício expiatório? O que foi realizado pelo sacrifício expiatório? O alto sacrifício de Cristo. Ele é agradável a Deus, porque este sacrifício removeu a barreira erguida entre Deus e o homem pecador. Já que Cristo suportou plenamente a ira de Deus diante do pecado do homem, através de Cristo, a ira de Deus não é convertida em amor, mas é desviada do homem e dirigida como a si próprio. Ou seja, a ira de Deus foi desviada do homem. É isso mesmo, amigo. A ira de Deus devia cair sobre o ser humano, porque nós somos os pecadores. Mas na cruz do Calvário, a ira de Deus foi desviada. Você sabia disso? A ira de Deus foi desviada para a pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, lá, o sacrifício expiatório de Cristo, ao realizar, a ira de Deus foi desviada para Jesus e não para nós. Isso é extraordinário. Agora, a pergunta é: qual que é a função do sangue nisso tudo? A morte de Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo, qual que é a função do sangue? Por que teve que derramar sangue na cruz do Calvário? A Escritura fala para nós que o sangue desempenhava um papel central nos sacrifícios expiatórios dos rituais do santuário. O Novo Testamento revela que as cerimônias do Antigo Testamento, que tinham como objetivo obter perdão, purificação e reconciliação através do sangue substituinte, foram cumpridos por intermédio do sangue expiatório de Cristo, sacrificado na cruz do Calvário. Sem derramamento de sangue não há expiação dos pecados, porque é vida. Sangue é vida. Por isso que a Escritura fala que a gente não deve comer nada com sangue, viu? Eu morei por um tempo lá no Nordeste do Brasil, e lá tinha uma comida chamada, talvez vocês conheçam aqui, né? Galinha à cabidela. Já ouviram falar desse nome? Já ouviram falar galinha ao molho pardo? Esse vocês conhecem, São Paulo se conhece. Mas era tal da galinha à cabidela. Fazia-se o molho é feito com o sangue do animal. A Bíblia deixa claro para nós: sangue de qualquer animal, porque sangue é vida. O sangue é vida. Quando Cristo foi na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, Ele deu a sua vida. Porque sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. O sangue de Jesus Cristo é o que nos traz vida, é o que nos traz esperança e é o que nos resgata. Cristo é aquele que traz o resgate para nós. A Escritura diz para nós que através de Jesus Cristo, que testificou quanto a si próprio, não havendo vindo para ser servido, mas para servir e dar a vida por resgate de muitos. Deus comprou a nossa vida pelo seu próprio sangue. O resgate foi pago pelo seu próprio sangue. Cristo é o representante da humanidade. Cristo representa a humanidade, não é? Ele vai representando a gente. A vida de Jesus Cristo, não é? A vida de Jesus traz para nós algo extraordinário. Eu quero te falar um pouquinho sobre a vida de Jesus Cristo. A vida de Cristo e a salvação. E eu vou concluindo hoje à noite,
falando para você sobre isso, né? A vida de Jesus Cristo. Ele estabeleceu esta ponte entre o céu e a terra. E esta ponte custou nada mais do que a vida de Jesus Cristo. Ambas, vida e morte, são necessárias e contribuem para a nossa salvação. Tanto a vida de Jesus como a sua morte, não é? Isso contribui para a nossa salvação. A sua vida pura, sua vida santa, sua vida cheia de amor, ao depositar inteiramente diante de Deus, esta vida de Jesus Cristo, é uma vida que traz para nós, traz esperança, mas também, a vida de Jesus é uma inspiração para nós. A vida terrestre de Cristo, ofereceu para nós, a humanidade, um modelo de como que a gente deve viver. A Escritura fala assim para mim: tudo posso naquele que me fortalece. Você que está me ouvindo aqui na igreja, e você que está me ouvindo em casa, Jesus para nós é o parâmetro. Sua vida, sua morte, mas sua vida e sua morte Ele fez tudo corretamente, pagou o preço, mas a Escritura fala para mim, que a ressurreição de Jesus Cristo, a sua ressurreição, ela traz para nós a salvação. Aliás, o ministério atual de Jesus Cristo, acha-se enraizado em sua morte e ressurreição. Embora o sacrifício expiatório de Cristo fosse suficiente e completo, sem a ressurreição, nós não poderíamos ter a certeza de que Cristo havia concluído vitoriosamente sua divina missão na terra. Você sabe que, se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé, diz 1 Coríntios 15, 14, a nossa fé seria vã. A nossa fé seria vã. Não teria sentido a nossa fé. O que é importante o ministério de Jesus Cristo na terra? Por que foi importante? Sabe por que foi importante? Primeiro, foi importante porque Ele reconciliou todo o universo. Não só nós, mas Ele reconciliou todo o universo. Ele veio reivindicar, Ele veio exigir a restituição da lei de Deus. Ele veio trazer para a gente justificação. Sabe o que é justificação? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui na igreja e para você que está me ouvindo. Você sabe o que é justificação? Sabe o que é? É isso aqui, ó. Preste bem atenção. O pastor desta igreja aqui é o pastor Milton Dax, da igreja do Brooklyn. Vamos dar um exemplo aqui. O pastor Alisson, que é o pastor adjunto aqui à igreja, eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Vamos dizer que o pastor Alisson deve R$2.000 para o pastor Milton Dax. Não deve, é só exemplo. Só exemplo, tá bem? Vamos dizer que o pastor Alisson, o pastor que está aqui comigo, que é aqui próximo, o pastor Alisson deve R$2.000 ao pastor Dax. Mas como eu sou uma pessoa muito generosa, e sou muito amigo do pastor Alisson, eu vou lá e pago os R$2.000 para o pastor Dax. Eu vou lá, é o seguinte: Dax, ele te deve R$2.000, o Alisson, deixa que eu pago. Eu vou lá e pago. Tirei o dinheiro do bolso e paguei ele. A pergunta para você me entender: essa dívida está paga ou não está paga? Vou fazer vocês entenderem de novo. O pastor Alisson deve R$2.000 para o pastor Dax. O pastor Alisson, R$2.000 para o pastor Milton Dax. Eu sou amigo do Alisson. Falei: Alisson, você é um jovem pastor, está começando agora. Ele é bem jovem mesmo, viu? Ele é um jovem pastor, começando no ministério. Eu já sou um pastor de 34 para 35 anos. Deixa que eu vou te pagar essa conta. Eu vou lá e pago os R$2.000 para ele. A grande pergunta é: esta conta está paga ou não está paga? Se você responder para mim que esta conta está paga, juridicamente ela não está paga. Sabe por que ela não está paga, amigo? Porque existe um detalhe aqui muito importante. Esta conta não está paga porque tem que ter o aceite do devedor. O pastor Alisson tem que aceitar este pagamento que eu fiz para o Milton Dax. Se ele não aceitar, o pastor Milton pode até receber o dinheiro, mas esta conta não está paga. Vamos pegar isso para a vida, para a justificação, para a vida espiritual. O que Jesus pagou para você, meu amigo que está me ouvindo,
e você que está aqui na igreja. Jesus fez o maior pagamento da história. Sua vida, seu sangue, suas marcas, Ele pagou tudo. Não é? Ele pagou tudo. Mas se não tiver o aceite do devedor, isso não tem valor para aquele que recebe. Precisa ter o seu aceite. Esta noite você vai aceitar a Jesus na sua vida mais uma vez? Eu quero terminar contando para você uma história. Essa história é uma história impressionante. Aldo era um bebezinho. E alguém morava numa choupana, numa casa muito simples. E alguém começou a gritar: fogo, fogo, fogo. E eles gritavam: fogo, fogo. Aquela choupana estava pegando fogo. O botijão de gás havia explodido. E aquela casa estava em labaredas de fogo. A mãe saiu correndo de casa. Quando ela estava lá fora, ela percebeu que o bebezinho, o Aldo, estava lá dentro de casa. Aldo estava dentro de casa. Ela ficou desesperada. E as mães que estão aqui, e as mães que estão me ouvindo aí, sabem o amor que você tem pelo seu filho, não é? O amor que você tem pela sua filha. É como diz a Escritura, não é? O amor que mais representa Deus é o amor da mãe para com seus filhos. Nem o amor do pai se compara, mas o amor da mãe. Pois bem, ela ficou desesperada. Tentaram agarrá-la porque estava incendiando labaredas fortes. E ela, sem pensar, se desvencilhou daquelas mãos, correu em direção à choupana. E ela entrou naquela choupana. E todos ficaram fora, com o ar preso. O que podia acontecer? Depois de alguns instantes, saiu aquela mãe, com o Aldo nos braços, o seu corpo todo queimado, mas o Aldo, ela colocou o Aldo no peito dela, e levou ela para fora, levou o Aldo para fora da choupana. Naquele momento, naquela situação toda, ela foi levada às pressas para o hospital, e ela ficou com as mãos deformadas, ficou com o rosto deformado, e com sua pele deformada. Os anos passaram, a pele do corpo foi se refazendo, mas o rosto daquela mulher ficou muito deformado, Aldo foi crescendo, e aquele menino tornou-se um adolescente. Um dia ele estava jogando bola, estava brincando de bola, e alguém brincou assim, né? Falando de um menininho: esse garoto é tão feio como a mãe do Aldo. É tão feia como a mãe do Aldo. O Aldo saiu de perto, para que ninguém pudesse ver as lágrimas que estavam no rosto daquele menino. Saiu de perto. E ao sair de perto, ele se escondeu atrás de uma árvore. E ali Aldo chorou. Aldo correu para casa. Chegou em casa, triste, abatido. A mãe que trabalhava fora chegou à tarde em casa. E quando ela chegou à tarde em casa, ela percebeu que Aldo estava diferente. Se aproximou do Aldo. O que acontece contigo, meu filho? O que está, filho? Ah, não foi nada, mãe, nada. Aí sabe que mãe tem aquela percepção, né? E ela foi apertando. E ele disse: mãe, por que você tem o rosto marcado desse jeito? Por que as suas mãos têm algumas marcas? Por que você tem essas marcas? E ela então contou: filho, vou te contar por quê, filho. Mas antes disso, ela foi lá dentro da casa dela, puxou uma gaveta. Dentro da gaveta tinha uma foto de uma mulher linda, uma jovem bonita. E ela disse: filho, olha essa foto. Aldo olhou a foto, olhou para a mãe. Essa é a sua foto, mãe? Falou: é assim, meu filho, mas eu vou te contar. Quando você era um bebezinho, a casa que explodiu um botijão de gás, eu estava ali fora, aliás, eu estava em casa, o botijão explodiu.
pegou fogo, eu saí, quando eu percebi que você estava lá dentro, eu voltei desesperado para pegar você. E meu filho, eu me queimei todo eu me queimei para poder salvar você, filho. Por isso que eu tenho esse rosto, por isso que eu tenho essas mãos. Claro que Aldo olhou para a mãe e continuou chorando, né? Mãe, e ele disse: mãe, este é o rosto mais lindo que eu conheço. Estas são as mãos mais perfeitas. As mãos de Cristo vão estar marcadas. Os pés de Cristo vão estar marcados. O seu lado vai estar marcado. Jesus carrega marcas do pecado por você e por mim. A vida de Jesus, a morte de Jesus, é o que traz remissão e redenção para nós. Nós vamos ouvir o quarteto nesta noite, que bondosamente tem vindo aqui a cada semana, cantando em nome de Jesus. Eles vão cantar nesta noite, eles vão trazer a palavra de Deus para nós nesta noite, através da música. Remido, refeito, transformado, é o que Jesus quer fazer por você. Suas marcas estão ali, nas suas mãos, nos seus pés, no seu lado. Precisa ter o aceite do devedor. Você aceita? Você ouviu a palavra de Deus nesta noite? Você ouviu a palavra escrita, falada e cantada? Eu oro para que você dê o aceite do devedor, que você aceite a vida, a morte, a ressurreição e a salvação em Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, amigo. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Nessa semana, que você viva ao lado do Senhor. Que você viva unido ao Senhor, ouvindo sua palavra, ouvindo os seus conselhos. Quero orar por você agora. Obrigado, Senhor Deus, mais uma vez esta noite, por termos estado em tua casa, porque tua palavra falaste a nós. Tivemos aqui uma leitura para aprender, não só para informar, mas uma leitura para aprender, para sairmos da zona de conforto, para mexer com o nosso intelecto, com nossa imaginação, para mexer com os nossos sentimentos também. Senhor, nos dê a tua graça e a tua bondade, e diante dos desafios deste mundo, que possamos estar sempre de mãos dadas com o Senhor, para que o dia em que Ele voltar nas nuvens dos céus, possamos dizer com alegria, que esse é o Deus que aguardávamos. Dá-nos uma noite em paz, tranquilidade, uma semana feliz e abençoada, e que no próximo domingo, possamos estar aqui novamente, para ouvir a tua palavra, em nome de Jesus, amém, Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e esperamos você aqui na próxima semana. Um forte abraço para você aí.